Espírito Santo. Amém. Caros amigos e irmãos em Cristo Jesus, chegamos ao 23º domingo do tempo comum e hoje a Igreja, por meio de sua liturgia, nos convida a meditar, pensar e refletir diante do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Na verdade, o tema da liturgia deste domingo poderia ser resumido nas seguintes palavras: nós temos aqui o sistema imunológico da Igreja. Não é? Então eu gostaria de partilhar com vocês um breve trecho do Evangelho e compará-lo à primeira leitura de hoje. Então diz Nosso Senhor em Mateus 18: naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Nosso Senhor no Evangelho nos exorta e ensina a corrigir o irmão. Nosso Senhor no Evangelho nos exorta a que nós tratemos este irmão como um pagão ou um pecador público, se ele não der ouvidos nem mesmo à voz da igreja. Este é o fundamento bíblico para as bulas de excomunhão, por exemplo. E isso é muito sério. Na primeira leitura, extraída do livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos de 7 a 9, o profeta diz o seguinte, ou melhor, Deus diz ao profeta, não é? Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e tu não lhe falares, advertindo-o a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas de sua morte. Mas, se advertires o ímpio a respeito de sua conduta para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa. Tu, porém, salvarás tua vida. Na primeira leitura, então, a Igreja nos ensina, por meio do profeta Ezequiel: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Essa palavra é uma exortação para os párocos, os sacerdotes, que têm autoridade sobre as almas, para os bispos, para os superiores das casas religiosas, reitores de seminário. Eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. É uma palavra que diz respeito às pessoas que exercem autoridade, quer na hierarquia eclesiástica, mas essa também é uma palavra para nós que somos pais, diante dos nossos filhos, para as pessoas constituídas em autoridade. Eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Ora, por este trecho do Evangelho e a primeira leitura, nós podemos perceber que existe um sistema imunológico na Igreja, que deve existir também em nossa família. Que sistema imunológico é esse? Nós precisamos, primeiro, detectar os erros, discernir os erros e trabalhar para corrigi-los. Quer sejam os nossos próprios erros, quer sejam os erros dos outros. Porque quem ama o seu irmão vai trabalhar pela salvação dele. Quem ama verdadeiramente o próximo vai trabalhar para arrancá-lo do mal, arrancá-lo da mentira, arrancá-lo da heresia. É por isso que a Igreja, diante de heresias, diante de falsas doutrinas, precisa, e de fato o faz, primeiro, discernir sobre o mal e o veneno ali contido naquela doutrina, e segundo, condenar a doutrina. Condenar as falsas doutrinas não significa condenar as pessoas que estão defendendo elas. Isso cabe a Deus. A Igreja emite um juízo sobre doutrinas. A Igreja emite um juízo sobre ações. É a teologia sistemática, é a teologia moral. Mas a Igreja não emite um juízo sobre a salvação ou condenação das pessoas.
A igreja canoniza os santos, declara que eles estão no céu. Mas a igreja nunca declara quem está no inferno. Não é? Isso cabe unicamente a Deus. Mas a igreja como mãe e mestra, aliás, esse sistema imunológico, não é? Essa exortação de Cristo no Evangelho é muito séria e que desagrada a muitos. Não é? Quando teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Não é? Essa capacidade para corrigir o próximo, por amor a ele, é característica da igreja, que é nossa mãe e mestra. E qual uma mãe, qual uma mestra preocupada, a igreja nos ama e quer a nossa salvação. É por isso que a igreja vai discernir diante da verdade do Evangelho, diante da verdade da Escritura e da tradição apostólica. O magistério da igreja vai procurar discernir quais doutrinas são falsas para condenar as doutrinas, emitir um juízo. Quais atitudes são pecado para emitir um juízo. E exortar os seus filhos a não trilharem este caminho, porque é um caminho de perdição. A igreja, qual mãe e mestra, quer que os seus filhos se salvem. Por isso, Deus está exortando o profeta na primeira leitura. Eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. O pároco foi estabelecido por Deus como vigia diante dos seus paroquianos, ou seja, ele deve zelar pela salvação dessas almas. O pai e a mãe foram estabelecidos por Deus como vigia sobre a casa de Israel, para justamente vigiar e zelar pelos seus filhos, para que eles não se percam, corrigi-los quando for necessário, conduzi-los por um caminho de salvação. É por isso que a segunda leitura deste 23º domingo do tempo comum, extraída da carta aos Romanos, capítulo 13, 8, 10, nos diz o seguinte: de fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, amar o próximo é arrancá-lo do erro. Amar o próximo é preocupar-se pela salvação eterna dele. Quando nós olhamos para um irmão nosso que está trilhando o caminho de perdição, permanecendo no pecado mortal habitual, trilhando o caminho de inferno, de morte eterna, que caridade é a nossa se nós não fazermos nada para salvá-lo? Que caridade temos diante dele se nós nos silenciamos, nos calamos e nada fazemos pela salvação desta alma? Seja exortando verbalmente, seja rezando e intercedendo, oferecendo a Deus penitência, mortificação e sacrifícios pela salvação dessa alma. Que caridade é a nossa se vemos os nossos irmãos, quais cegos, andarem rumo ao precipício e nós não corremos ao seu encontro para arrancá-los de lá. Assim estão, meus irmãos, muitas almas trilhando o caminho da perdição eterna e do inferno, porque permanece no pecado mortal habitual. E eu tenho certeza que você, assim como eu, conhece pessoas, quer da sua família, quer do seu círculo de amigos, que talvez estejam no pecado mortal habitual. Eu te estabeleci como vigia sobre a casa de Israel. Ou seja, é missão nossa trabalhar pela salvação destas almas, pela glória de Deus. Isto é amar. Amar o próximo como a si mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Nós precisamos amar. Amar é trabalhar pela salvação eterna daqueles que estão à nossa volta. Quando nós amamos de verdade, nós nos sacrificamos pela salvação do outro. Não é? E quem dera, meus irmãos, nós possamos hoje, como o salmista, o salmo deste 23º domingo do tempo comum é retirado do Salmo 94, e o versículo 8 nos diz o seguinte: Oxalá ouvisseis hoje a voz de Deus, não fecheis os vossos corações como em Meriba. Meus irmãos, não fechemos o nosso coração, não fechemos os nossos ouvidos à voz de Deus, ao Verbo de Deus feito carne, Cristo Jesus nosso Senhor, como outrora o povo hebreu fechou seus corações em Meriba. Que os nossos corações possam se rasgar e humildemente nós possamos olhar para dentro de nós e permitir que a exortação de Cristo penetre na nossa alma qual espada de dois gumes que entra até dividir articulações e medula, ou seja, nos faz discernir se nós estamos na vontade de Deus ou não.
e que nós também usemos da mesma espada, penetrante de 2 gumes, não é? Para corrigir quando for necessário os nossos irmãos, com toda a caridade, é claro, preocupados pela salvação eterna desses nossos irmãos. Deus nos coloca diante desta missão. Eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Que nós possamos, assim como o profeta, ser voz de Deus na vida de tantas almas que podem encontrar a Deus e a salvação por meio do nosso testemunho, por meio da nossa voz, por meio da nossa intercessão. Não meçamos esforços, trabalhemos corajosamente pela glória de Deus e pela salvação das almas. Que Deus esteja com cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.